Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus continuou dizendo: Eu vou-me embora, e vocês vão me procurar, mas vocês vão morrer no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. As autoridades dos judeus comentavam: Por acaso ele vai se matar? Pois está dizendo: Para onde eu vou, vocês não podem ir? Jesus continuou a falar: Vocês são daqui de baixo, eu sou de lá de cima. Vocês são deste mundo, mas eu não sou deste mundo. É por isso que eu digo a vocês: vocês vão morrer nos seus pecados. Se vocês não acreditarem que eu sou, vocês vão morrer nos seus pecados. Então as autoridades dos judeus perguntaram: Quem és tu? Jesus respondeu: O que eu estou dizendo desde o começo. Eu poderia dizer muita coisa a respeito de vocês e condená-los, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E eu digo ao mundo as coisas que ouvi dele. Eles não compreenderam que Jesus falava a respeito do Pai. Jesus continuou dizendo: Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou e que eu não faço nada por mim mesmo, pois eu falo apenas aquilo que está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que agrada a ele. Enquanto Jesus falava essas coisas, muitos acreditavam nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, é fato que quando a gente acredita numa pessoa, a gente confia plenamente nela e na sua sabedoria. No caso do Evangelho de hoje, os doutores da lei, além de não compreenderem o que Jesus falava, além de não entenderem a forma com que Jesus falava, eles também não sabiam por que Jesus falava aquelas coisas e não acreditavam em Jesus. Ora, eles indagavam todas as vezes. Jesus começa dizendo o evangelho de hoje: Eu vou me embora e vocês vão me procurar, mas vocês vão morrer no seu pecado. Olha que frase forte. O que tem nos prendido nesta terra? O que tem nos tornado presos nesta terra? E aí eu retomo o parágrafo de Santa Faustina de ontem, que nós falamos exatamente isso. O que nos tem prendido nesta terra que nos desconecta com Deus? Será que o que tem me prendido aqui é um bem material? Será que o que tem me prendido aqui é um bem espiritual? Às vezes alguém que faleceu e você ficou com essa pessoa. Porque a prisão que eu falo não é aquela prisão física, você vai ser preso em nome da lei, mas é a prisão espiritual em que a gente fica pensando muito naquela pessoa. Ou naquela coisa. Esta é a prisão espiritual, em que a gente fica pensando muito naquele bem, naquela pessoa que faleceu, e acaba se desviando de Jesus com esses pensamentos. Por mais que a pessoa seja inteiramente ligada, e aí eu abro um parênteses para um novo livro que eu estou lendo. Depois que eu ter terminado Sementes de Coragem, agora eu estou lendo A Cura dos Traumas da Morte, que Padre Léo escreveu. E aí Padre Léo, no começo do livro, ele diz assim: é inevitável que nós não tenhamos perdido alguém da nossa família, algum ente querido. Porém, a pergunta que eu faço:
Será que essa perca incentivou a gente a se prender naquela pessoa? Porque aí a gente começa a fazer perguntas. Eu ajudava tanto aquela pessoa, e aí ela faleceu. Será que se eu tivesse ajudado mais? Ah, e será que se eu tivesse vigiado mais? Talvez se eu tivesse brigado com ele para ele ir lá, ele não teria falecido. Se eu tivesse levado ele no médico enquanto dava tempo. Essas milhares de perguntas que nós fazemos e que é inevitável nós não fazermos essas perguntas e que não tem uma resposta, porque são perguntas do nosso psicológico. Porque o nosso cérebro entende que não vai ver mais aquela pessoa, não vai ter um contato físico com aquela pessoa, você não vai escutar mais o eu te amo daquela pessoa, se a pessoa for algum parente seu. Ou se a pessoa for um amigo, você não vai mais ter aquele afeto entre amigos. Dói. A perca dói. Mas Jesus incentiva aqui que nós devemos se desprender das coisas mundanas. E a saudade é uma delas. A tristeza é uma delas. Se nós se prendemos na saudade, se nós se prendemos na tristeza de ter perdido alguma pessoa, nós ficamos presos. E aí a gente deixa de ir na igreja porque a gente lembra daquela pessoa. Nós não vamos mais naquele lugar porque aquela pessoa ia com a gente. Começa a ter os problemas físicos por conta da saudade daquela pessoa, você vai machucando o seu corpo por dentro. Você acha que não? Machuca. E se o contato for mais próximo, quanto mais próximo da pessoa era, mais o outro sente. Por isso a importância de se desprender. Se nós ficamos presos naquela saudade, naquela tristeza, naquele rancor, nós não conseguimos seguir em frente. Até no rancor. Tem muitas pessoas que têm raiva de gente falecida. Quando nós falamos deste ponto, nós devemos trabalhar um pouco com o desapego. E a única forma de se desprender dessa pessoa, sem com que você esqueça dessa pessoa, sem com que você torne a não lembrar mais daquela pessoa, mas que também você siga em frente, é se fixando em Jesus. Jesus dá a medida certa dos problemas que nós vamos conseguir carregar. E ele sabe das nossas dores. Olha como ele deixa aqui no Evangelho de hoje. Vocês são daqui de baixo e eu sou de lá de cima. Vocês são deste mundo, mas eu não sou deste mundo. É por isso que eu digo a vocês que vocês vão morrer nos seus pecados. Se vocês não acreditarem que eu sou, vocês vão morrer nos seus pecados. O que Jesus quer dizer no Evangelho? O que Jesus quer dizer agora? Se nós se prendemos aqui, nós não conseguimos ser de lá de cima. E aí Jesus diz: vocês são daqui de baixo, eu sou de lá de cima. Faço a pergunta para vocês: quem é daqui de baixo? Ninguém. A partir do momento em que nós somos católicos, nós não devemos acreditar que nós somos daqui de baixo. Nós devemos ter a esperança de que um dia nós vamos ser de lá de cima. E que coisa maravilhosa quando nós dizemos: eu quero ir para o céu. Faço de tudo para chegar lá e abraçar Jesus. Eu aceito o meu destino para chegar lá e abraçar Jesus. Eu me desprendo do mundo para chegar lá e abraçar Jesus. Caríssimos irmãos e irmãs, a tristeza é uma coisa que o inimigo coloca.
O sentimento de dor, de perca. É o inimigo que coloca. E a gente fica tão preso, tão triste, porque eu nunca mais vou ver aquela pessoa, porque aquela pessoa era tão afetiva comigo. A gente não deve esquecer da pessoa. Jamais. Ela marcou para a nossa vida. Porém, nós devemos seguir em frente. O padre Domingo tratou numa narrativa muito interessante. A nossa mágoa, a nossa tristeza, o nosso rancor com o outro, a nossa briga com o outro, aquilo que nos causou algum sentimento ruim, deve ser como uma ferida. O que a ferida faz? Vai lá, machuca, sangra, dói. Na hora dói. Mas quando passa o tempo, a ferida cicatriza. Fica só marca. Aquela marca não sai mais. Porém, a dor que tinha já passou. Da mesma forma, nós devemos trabalhar com aquela pessoa que já partiu. Da mesma forma, nós devemos trabalhar com aquela raiva que eu tenho com o outro. Isso nos prende aqui. Isso nos faz presos aqui. Novamente, eu torno a pergunta do começo do Evangelho. O que tem nos prendido na terra que nos desligou com Deus? É a perca de alguém? Talvez. É a raiva com aquela pessoa? Aí eu não vou mais na igreja por causa daquela pessoa. Porque aquela pessoa fez isso. Ou será algum pecado do passado? A pior coisa que tem é a gente lembrar pecado do passado. E o encardido que coloca isso na nossa vida. Se nós já se confessamos deste pecado, se nós já fizemos a purificação deste pecado, não tem porquê da gente ficar lembrando, pois o encardido vai lá e lembra. Aí ele coloca lá naquele pecado que faz um tempão que você já se confessou, e aí ele coloca aquele pecado lá. E aí você começa matutando aquele pecado. Mas será que era ruim mesmo? Será que o padre não me perdoou por dó, por pena? Será que, e esses e sis que vão causando a desmotivação de continuar? Aí você já não vai mais comungar, porque sente que o pecado que você se confessou lá atrás é muito grave. Detalhe, você já se confessou desse pecado. Aí você não vai mais na igreja, porque fica com vergonha de olhar para o padre. Começa se desligando. Começa se desativando das coisas de Deus. Não tem gente que coloca isso. Se desprender do mundo, se desprender do mal. É interessante focar em Jesus. Porque assim a gente se desvia de tudo. Qualquer coisa que vier no nosso caminho, a gente vai se desviar, porque a nossa fortaleza será Jesus. Jesus continuou dizendo: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou. E que eu não faço nada por mim mesmo, pois falo apenas aquilo que o meu Pai ensinou. Aí Jesus finaliza o Evangelho com isso. Quando vocês me crucificarem, vocês vão saber quem que eu sou. Agora ninguém sabe. Mas quando eu estiver lá pregado na cruz, vai estar todo mundo dizendo, tá vendo? Esse daí era realmente filho de Deus. E a gente pregou ele. O que tem nos prendido aqui? O que tem nos pregado nesta terra? Rezemos juntos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.